O caso Restaurante de Lisboa é um caso de análise económica de decisões. Concretamente, nós vamos trabalhar numa primeira fase, na parte 1, as decisões de curto prazo, uma análise de curto prazo, e na parte 2 iremos trabalhar a perspectiva de médio e longo prazo e a inclusão dos custos indiretos, os custos fixos na análise. Portanto, nesta primeira parte, iremos estar focados essencialmente na margem de contribuição nas suas várias abordagens. Então, começamos aqui pelo caso. Portanto, o Restaurante de Lisboa, nós sabemos, é um restaurante familiar, tem basicamente os dois, é um casal, até os dois sócios, um que se ocupa da cozinha, que é chefe de cozinha, ele é o chefe de mesa, portanto é a pessoa que recebe os clientes e propõe o prato e depois faz a despedida, apresenta a conta, etc. Não tem grande dimensão, serve cerca de 1.200 doses por mês, portanto aqui é um mês típico, o mês de maio. A faturação, neste caso aqui concreto, estamos a falar de uma faturação de 17.800 euros, portanto diria que no final do ano estará à volta dos 200.000 euros. O problema, de acordo aqui com as contas que nos apresentam, é que este restaurante parece estar deficitário, portanto está a ter prejuízo. Podemos olhar, temos a folha de preparação que nos ajuda, não é? Como nós sabemos, tem aqui 5 pontos, não é? Para fazermos a nossa análise e o primeiro ponto é analisar e comentar a estrutura de custos do restaurante. Então, com a informação que nós temos no caso, podemos avançar aqui um pouco mais para baixo, portanto, esta descrição de como é que funciona, os turnos, as horas, os minutos de trabalho é mais para a segunda análise, a análise de médio e longo prazo, considerando as capacidades instaladas, etc. Portanto, focando-nos agora nos custos e na análise dos custos, nós podemos ver, por exemplo, que o caso refere que este restaurante tem custos aos quais chama custos indiretos, custos de apoio, num total de 10.220. Nós, ao analisarmos esta informação com algum espírito crítico, podemos dizer que sim, a aquisição de ingredientes parece ser um custo indireto. Porquê? Porque eles, quando vão comprar os ingredientes, compram os ingredientes para vários produtos. Tem 4 linhas de produto, tal como é relatado, 4 emendas. Portanto, eles, quando vão às compras, compram ingredientes para as 4 emendas, não é? Neste caso, para o lombo, para o bacalhau, para as saladas e para os pratos do dia. Portanto, quando nós temos um recurso que é utilizado para vários produtos ou vários serviços, nós referimos que são recursos que têm custos aos quais nós chamamos custos indiretos, porque eles não estão relacionados diretamente com um produto ou um serviço em particular. O serviço de cozinha também dá a ideia que é um custo indireto. Porquê? Porque a cozinha, toda a estrutura física da cozinha, o fogão, os fornos, os lava-loiças, tudo isso, são recursos comuns aos vários produtos também, aos 4 produtos que são referidos. E a própria chefe de cozinha, a pessoa que controla a qualidade da comida, também controla a qualidade dos 4 pratos, conforme o pedido em curso, o pedido que está a ser trabalhado, ela dedica o seu tempo, dedica a sua atenção a repartir, não precisa de estar sempre durante todo o cozinhado, mas como o caso refere, tem capacidade para controlar 3 cozinhados ao mesmo tempo, mas está a repartir a sua atenção pelos vários produtos e serviços e, portanto, também podemos dizer que este é um recurso com custos indiretos aos vários produtos. O serviço de mesa, igualmente, quando o chefe de mesa recebe os clientes e dá a sua atenção, explica as várias emendas, etc., está a fazê-lo também
para vários produtos e serviços em simultâneo, é partilhado. Está bem? Neste sentido, é também um custo indireto. O apuramento de novas receitas levanta-nos aqui uma dúvida, não é? Porque está-se a falar de um custo de apoio, é um custo de apoio, mas dedicado a uma linha de produto, que é prato do dia. Ora, se nós temos um recurso, temos um gasto, temos custos que estão diretamente relacionados com um produto ou serviço, nós a esse produto, a esse custo, teremos que classificar como um custo direto. Pode ser um custo fixo, pode ser um custo variável, mas é direto porque está relacionado diretamente com aquele produto ou serviço. Os custos administrativos também são custos indiretos, porque cobrem todos os produtos, todos os serviços e, de certa forma, são custos fixos. Portanto, estes custos aqui, nós poderíamos dizer que sim, que são fixos, custos, é um custo fixo e é um custo indireto. O serviço de cozinha também é um custo fixo e um custo indireto. O serviço de mesa, um custo fixo, um custo indireto. O apuramento de novas receitas é um custo fixo que também, de certa forma, é discricionário. Discricionário, isto é um custo opcional. Nós podemos ter desenvolvimento de novas receitas ou podemos não ter. Ao contrário dos outros custos que são fixos e nós temos que obrigatoriamente ter estes custos, se queremos o restaurante a funcionar, aquele custo de apuramento de novas receitas, podíamos chamá-lo custo de investigação e desenvolvimento, podemos orçamentar e podemos ter esse custo, mas podemos cortar neste custo durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, não muito mais, obviamente, mas podemos, se queremos ter inovação e novos pratos, novas receitas, etc., mas é um custo discricionário. Portanto, podemos dizer é um custo fixo, mas com esta característica fixo, discricionário e direto. Okay? Direto aqui, direto ao produto prato do dia. Finalmente, os custos fixos, os custos administrativos e outros são custos fixos e continuam a ser custos indiretos. Podíamos dizer que custos fixos indiretos, temos um total de 10.220, 10.220 menos 645, ou seja, 9.575, e fixos diretos temos 645, que no total dará os tais 10.220. Continuando a análise, agora já mais ao pormenor, considerando cada um dos produtos, linha de produto. Vamos aqui assim abaixo. E cá está. Portanto, o que é que nos diz esta informação? A primeira coisa é que nos aparece aqui os tais custos indiretos atribuídos. E há aqui uma pequena nota que nos explica como é que isto foi atribuído e basicamente diz, olha, nós temos 10.220 de custos indiretos e que nós já vimos que não é bem 10.220, é um bocadinho menos, é 9.575, precisaríamos agora de fazer já, se quiséssemos utilizar esta metodologia, fazer esta primeira correção, não é? Porque os 645 são diretos, se são diretos não os vamos atribuir a todas as linhas, somente à linha do prato do dia, e eles dividiram isto por 1.200 refeições, o que dá os 8,52. Mas em rigor, se quisessem fazer isto só com os custos verdadeiramente indiretos, seria um pouco menos, 9.575 a dividir por 1.200, teríamos qualquer coisa como 7,98. 7,98 por dose. Não é? Por dose. Podemos perguntar, então, se colocássemos os 7,98, o que é que iríamos fazer aos 645? Estes 645 iriam aparecer na totalidade na linha do prato do dia. Ok? Ou seja,
Para esta, se queríamos atribuir todos os custos, considerando que do prato do dia nós servimos, estará aqui mais abaixo, 500 doses. Se quiséssemos repartir isto, poderíamos dizer que 645 a dividir por 500, nós teríamos 1,29, portanto, em vez de ser 8,52, nós, para o caso do prato do dia, teríamos 7,98 mais 1,29, ou seja, 7,98 mais 1,29, teríamos 9,27. Iríamos onerar a linha do prato do dia e nos outros não iríamos usar os 8,52, porque estamos a inflacionar considerando um custo direto, que é o custo do desenvolvimento de novas receitas do prato do dia, e passaria tudo a 7,98. Isto na abordagem de atribuição total de custos de uma forma simplista, que nós na parte 2 da análise deste caso iremos rever isto e iremos fazer de outra forma, utilizando o Activity Based Costing, que é uma metodologia mais racional, considerando a utilização real e efetiva dos recursos. Então vamos ficar apenas pela margem bruta. Aqui se fala da margem bruta. Nós podemos aperfeiçoar a linguagem e chamar a isto margem de contribuição. Porquê é que isto é uma margem de contribuição? Isto é uma margem de contribuição porque sempre que nós vendemos uma dose de longo, nós contribuímos com 10,20 para os custos fixos. Contribuímos com 10,20 para os custos fixos. Ou seja, o cliente paga-nos 16, nós temos custos variáveis. Vamos colocar aqui, preço, este é o preço. Este é um custo variável, que é o custo variável dos ingredientes, 3 euros por dose. E depois temos outro custo variável, que é a mão de obra direta. Aqui explica como é calculada a hora direta, portanto são 12 euros a hora. 12 euros a hora, 12 a dividir por 60 minutos, estamos a falar de 20 cêntimos por minuto, ok? E estes 2,80 aparecem aqui porque nós gastamos certamente 14 minutos de mão de obra direta. Vamos analisar, a ver se é isso. Aqui estão os tempos e vamos ver. Vamos colocar aqui mão de obra direta. Mão de obra direta. Ok? Mão de obra direta. Agora, aqui está. Então, aqui mão de obra direta, 7 minutos, é o tempo de preparação da comida. Aqui é chefe de mesa, ajudante, mão de obra direta, ajudante, mão de obra direta, ajudante, mão de obra direta. 7 e 3, 10, 14. Os tais 14 minutos. A uma taxa de 0,2 dá 2,80. No caso do bacalhau, bastante mais tempo a cozinhar, 18, com 4,22, com 2,24, 26. 26 minutos, vezes 0,2 ao minuto, dá 5,20. Vamos lá ver se é o que está lá. 5,20. Bate certo. No caso da salada, 12 minutos. Depois temos mais 3, 15, 17, 19. 19 vezes 0,2, temos aqui 3,80. Vamos ver se é o que está lá. 3,80, está certo. E finalmente, o prato do dia, menos tempo a cozinhar, menos tempo a servir a comida,
este aqui a levantar a mesa é igual, 5, 9,5, 11,5, vezes 0,2, temos 2,30. Vamos ver se é isso que cá está. 2,30, bate certo. Portanto, o que é que nós temos como custo variável para cada um dos pratos? 3 de ingredientes para o lombo, 6 para o bacalhau, 3 para a salada, 4 para o prato do dia. Tendo o custo variável, que é a mão de obra direta, nós libertamos 10,20 sempre que vendemos uma dose de lombo, 9,80 se for bacalhau, 10,20 se for salada e 2,70 se for o prato do dia. Portanto, resumindo e concluindo, no curto prazo, estando todos os custos fixos comprometidos, exceto o desenvolvimento de novas receitas, sempre que nós vendemos uma dose, nós contribuímos para os custos fixos na medida da margem de contribuição. Em termos de análise de custos, está feito o principal. Podemos olhar aqui também para a demonstração de resultados, para perceber esta demonstração de resultados. As vendas é fácil, já sabemos, são as doses vezes o preço de venda. O custo total dos ingredientes, o custo total da mão de obra direta, liberta uma margem de contribuição para cobrir custos fixos. Como temos custos fixos de 10,220, superior à margem de contribuição, portanto a margem de contribuição está aqui, 9.470 é a soma dos custos variáveis, novamente é a fórmula, portanto margem de contribuição é igual a preço menos custo variável. Ou vendas menos total de custos variáveis. Estes aqui são os unitários. A margem de contribuição unitária, preço menos custo variável unitário. A margem de contribuição total é multiplicar isto pela quantidade. Margem de contribuição total é igual à quantidade vezes o preço menos o custo variável unitário. E cá está as vendas, menos o total dos custos variáveis, margem de contribuição. Como os custos fixos são superiores, temos um prejuízo, um resultado negativo. E está feito em termos de análise de custos. Vamos à segunda pergunta. Está resolvido. Que prato recomendaria a um cliente ou grupo de clientes que estejam indecisos entre lombo, bacalhau e prato do dia? Portanto, se o cliente está indeciso, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que se ele está indeciso entre lombo, bacalhau ou prato do dia, o que nós sabemos é que se o cliente pedir lombo, vai libertar 10,20. Se pedir bacalhau, liberta 9,80. Se pedir prato do dia, liberta 2,70. Considerando que estes dois custos variáveis são relevantes na decisão que nós estamos a tomar. E quando é que este custo é relevante? Quando eu terei que gastar estes recursos. Ou seja, se o cliente optar por comprar, escolher de lombo, ou bacalhau, ou prato do dia, isso implica contratar recursos, neste caso mão de obra direta, e comprar ingredientes para satisfazer essa procura. Nessa condição, ou seja, vamos ver então, se for o caso do lombo, quanto é que nos vai pagar cada cliente, o preço, e quanto é que nos vai custar, menos o custo variável. Juntando a mão de obra direta e os ingredientes. No caso do lombo, nós sabemos que o cliente nos paga 16 e nós temos um custo de 5
80 menos 5, 80. Então, isto liberta quanto? 10, 20. Se nos pedir o bacalhau, nós cobramos 21. Custa as duas rúbricas 11,20. Ou seja, liberta 9,80. Os custos fixos são iguais. Quer o cliente escolha lombo ou bacalhau, os custos estão lá. Eu vou ter que os pagar. Se o cliente não escolher nada, eu continuo com os mesmos custos. Se vierem 10 clientes, 10 doses, eu continuo com os mesmos custos fixos. Então está visto. Se o cliente estivesse mesmo indeciso, o lombo era ligeiramente mais interessante, libertava mais margem do que o bacalhau. No caso do prato do dia, os números são evidentes. E, portanto, nós faturamos a 9, tem custos variáveis de 6,30, ou seja, liberta-nos apenas 2,70. Podemos ter depois aqui algumas nuances. Por exemplo, se nós estamos no final da semana, numa sexta-feira, ao jantar, um cliente que já entra tarde pelas 21 ou 21h30, em que nós podemos dizer, olha, os custos variáveis, os próprios custos variáveis já estão afundados. Porquê? Porque eu tenho ingredientes que sobraram, tenho a mão de obra que já foi contratada. O cliente pode escolher lombo, bacalhau ou prato do dia, se eu tiver os 3 ingredientes, obviamente. Nessas circunstâncias em que os próprios custos variáveis já estão comprometidos, porque eu já decidi abrir o restaurante, decidi comprar os ingredientes, não tenho alternativa para os ingredientes, ou seja, se não os gastar, vou ter que os enviar para a reciclagem, para o Câmara Municipal, seja o que for, recolha do lixo, e a mão de obra eu vou ter que a pagar, porque o caso diz que quando nós contratamos os empregados, nós temos que lhes pagar o turno. Okay? Portanto, se isto acontecer com estas duas condições, condição de que os ingredientes já estão comprados e não os posso reutilizar, e a mão de obra já está contratada e não a posso deixar de pagar, vou ter que pagar a mão de obra, então o que é relevante aqui é apenas o preço. Então reparem, numa situação limite destas, em que os custos variáveis já não são relevantes para a análise, não são relevantes para a análise, assim como os fixos. Porquê? Porque vou ter que os pagar, seja qual for a escolha, eu vou ter que pagar, assim como os fixos. Então, vamos ver. O que eu vou receber se vender lombo é 16, preço. Se eu vender bacalhau, 21. Se eu vender prato do dia, recebo 9. Então, o que é mais interessante? Numa escolha destas, numa situação destas, isto é o mais interessante, este fica em segundo lugar e este fica em terceiro. Porquê? Olha, porque nesta situação, os 5,80 eu vou ter sempre que os pagar. Não entram na conta. Na conta da decisão, ou seja, é prejuízo. Eu estou a tentar minorar o prejuízo, minimizar o prejuízo. Aqui, estes 11,20 das doses que eu tenho, que já comprei, vou ter que as pagar. Não vale a pena colocar na conta. É com os custos fixos. Os 8,20, ou os 8,22, ou os 8,52, o que for, vou ter sempre que os pagar, seja qual for a escolha do cliente. Não interfere. Okay? Já está, são custos afundados, irreversíveis. A mesma coisa com os ingredientes e a mão de obra direta do prato do dia. Portanto, eu vou ter que pagar.
Então, resumindo e concluindo, em condições normais, quando nós temos que contratar os recursos variáveis, iria para uma reserva para o dia seguinte, uma reserva para a próxima semana, o prato mais interessante é o que liberta mais margem de contribuição. Portanto, o lombo estaria em primeiro lugar, o bacalhau em segundo e o prato do dia em terceiro, se a dúvida é entre estes três pratos. No caso de uma situação limite, em que já está tudo comprometido e eu vou ter que pagar tudo independentemente da escolha do cliente, mesmo que o cliente não venha, eu vou ter que pagar, então eu vou maximizar a faturação. É a forma de minimizar o prejuízo. E vou faturar aquilo que tem um preço mais alto. Dentro do próprio turno, também poderíamos pensar aqui, se for dentro do turno, ou seja, eu já contratei os colaboradores. E então, qual é o meu custo relevante? O meu custo relevante são os ingredientes. Porquê? Porque eu ainda não sei se os ingredientes vão ser suficientes ou não. Provavelmente, se sobrar, eu já não preciso de comprar ingredientes no dia seguinte, talvez ainda dê para o dia seguinte, certo? Portanto, o ingrediente tem um custo de oportunidade. Se eu o utilizar na refeição, eu vou ter que desembolsar no dia seguinte para voltar a comprar. Ou seja, há uma alternativa para o ingrediente, que é usá-lo no dia seguinte. Ao contrário do jantar de sexta-feira, em que eu não tenho alternativa para o ingrediente. O ingrediente basicamente tem um valor económico de zero, não é? Porquê? Porque o custo, já tive o custo e não o posso reaproveitar. Aqui eu tenho uma reserva de valor. Eu posso conservar os ingredientes para o dia seguinte. Então, se os posso conservar, eles valem, têm um valor. Agora, a mão de obra já não. A mão de obra, já estou comprometido a pagar a mão de obra. Portanto, qual é a situação? A situação em que eu estou dentro do turno, já contratei a mão de obra direta, vou ter que pagar a mão de obra direta, só posso eventualmente poupar nos ingredientes. Então, reparem, se for essa a situação, vamos ver qual é a contribuição, a margem de contribuição relevante na análise. Voltamos a ter aqui o preço, portanto, temos o preço, e o relevante neste caso é o custo variável ingredientes. No caso do lombo, nós temos um preço de 16 e temos ingredientes de 3, ou seja, o que liberta é 13. A mão de obra, eu vou ter que a pagar, escolha o cliente lombo, bacalhau ou o prato do dia. No caso do bacalhau, nós faturamos 21, temos ingredientes no valor de 6, temos uma margem de 15. No caso do prato do dia, nós temos uma faturação de 9, temos custos de ingredientes de 4, temos uma margem de contribuição relevante de 5. Portanto, neste caso, altera-se aqui novamente a ordem, fica relativamente à situação normal para o turno seguinte. Portanto, primeiro bacalhau, segundo lombo e em terceiro lugar o prato do dia. Respondendo, neste caso, à segunda pergunta, que prato recomenda a um cliente ou um grupo de clientes que estejam indecisos entre lombo, bacalhau e prato do dia, a resposta está dada. Depende da situação em que nós estamos. Se é uma reserva para o dia seguinte, se é no próprio turno, ou então já no final da semana, à sexta-feira, em que praticamente está tudo perdido, e então eu vou tentar maximizar a faturação. Qual é a linha de produto mais rentável? Ora, a análise que fizemos foi uma análise ao nível individual, por dose, e concluímos então que a margem de contribuição era 10,20, 9,80, 10,20 e 2,70. Já sabemos que o lombo e a salada são os produtos mais interessantes ao nível unitário,
o bacalhau vem em seguir e depois, em último lugar, o prato do dia. Mas quando pensamos em linha de produto, não é relevante apenas, não entra na conta apenas a unidade, porque obviamente que depende do volume de cada produto. Quantas unidades vendemos? Para responder qual é a linha de produto mais interessante. No limite, se nós tivéssemos que abandonar uma linha, que linha iríamos abandonar? E aparentemente podíamos dizer, olha, iríamos abandonar o prato do dia. Não, porque reparem, no prato do dia nós vendemos quantas unidades? 500. E a salada? A salada vendemos apenas 100. Embora a salada dê mais por unidade, nós vendemos 5 vezes mais pratos do dia. E já estamos a ver que 5 vezes 2,70 é mais do que 10,20. Já iremos fazer as contas. No caso do bacalhau, nós vendemos 400 doses. Portanto, temos aqui uma belíssima linha de produto. Provavelmente será a melhor, mas iremos fazer as contas de seguida. E, finalmente, no caso do lombo, 200 doses. Então, vamos aqui fazer as contas. Rentabilidade da linha. Ou seja, contribuição, é uma análise de curto prazo, contribuição da linha. No caso do lombo, 10,20, 10,20 vezes 200 doses. 10,20 vezes 200, temos 2.040 euros. É a contribuição para os custos fixos. Qual é a contribuição do bacalhau? Olha, o bacalhau contribui com 9,80, mas nós temos 400 doses vendidas em média, diz o caso. Então nós temos uma contribuição de 3.920, quase o dobro da contribuição do lombo. Falta-nos aqui a salada. No caso da salada, nós temos uma contribuição também de 10,20, mas vendemos apenas 100 doses. Ou seja, qual é a contribuição desta linha? 1.020 euros. Finalmente, o prato do dia. O prato do dia dá uma contribuição mínima, nós já vimos aqui, 2,70, okay? Considerando todos os custos, 2,70, 2,70 vezes 500 doses, temos uma contribuição total de 1.350 euros. Portanto, os números são bem claros e não temos dúvidas de que a linha mais interessante é a do bacalhau. É a que paga mais os custos fixos. Está em primeiro lugar. Em segundo, temos o lombo, com 2.000 euros. Em terceiro, neste caso, o prato do dia. Não é a salada. Ao nível unitário dá pouco, mas a quantidade vendida é grande. E em último lugar, a linha da salada. Nós já sabemos que isto não chega para cobrir custos fixos, porque somando isto tudo, dá os tais, neste caso, 8.330 de contribuição. Como nós temos 10.220 de custos fixos, ou custos indiretos, classificando tudo como indiretos, isto dá menos 1.890. Portanto, a linha mais interessante é a linha do bacalhau. Que faz justiça ao gosto dos portugueses. Tanto apreciam bacalhau e tantas receitas há de bacalhau. Ora,
Vamos lá ver. Qual é a linha de produto mais rentável? Já está resolvido, está respondido. Ponto de equilíbrio. Podemos fazer duas contas, ou por vendas ou por refeições. Voltamos sempre aqui à mesma ideia, portanto vamos colocar aqui, ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o ponto em que o resultado é nulo. Ou seja, a contribuição paga os custos fixos. Se toda a contribuição pagar os custos fixos, resultado zero. Okay? Então vamos ver o seguinte. Vamos aqui analisar o caso, tentar aqui ver se conseguimos fazer o cálculo do ponto de equilíbrio. E o que está aqui é suficiente. Primeiro vamos pelas vendas. Então nós temos assim vários produtos que até as unidades são diferentes, não é este caso, mas acontece muitas vezes em que as unidades são diferentes, podem ser quilos, podem ser litros, podem ser garrafas, podem ser garrafões, podem ser projetos, okay? Podem ser de tempos, horas, não é? Portanto, é difícil somar estas unidades, é impossível, não faz sentido. Possível é, mas não faz sentido. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos usar uma percentagem de vendas, percentagem da contribuição nas vendas. Se nós utilizarmos a percentagem de contribuição nas vendas, nós sabemos quanto precisamos de vender para cobrir custos fixos. É uma regra muito simples de cálculo. Então vejam, qual é a contribuição? 8.330. E quanto é que nós vendemos? Vendemos 17.800. Então nós sabemos que cada euro de venda liberta 8.000, vamos ver aqui, neste caso, 8.330 a dividir por 17.800, 46,8%. 0, 4, 6, 7, 9, 8, 7, 9, 8. Vamos arredondar isto para 46,8%, ok? 46,8%. Então, pegando nestes números, 8.330, 17.800, contribuição de 8.330 para vendas de 17.800. Okay. Isto dá uma percentagem de contribuição sobre vendas dos tais 46,8%. 46,8%. Então a questão é, se eu tenho fixos, custos fixos de 10.220, quanto preciso de vender para equilibrar as contas? Faz-se de forma muito simples. A fórmula é custos fixos a dividir pela tal percentagem da contribuição nas vendas. Quanto maior for a percentagem da contribuição nas vendas, menos preciso de vender, logicamente. Quanto menor for essa percentagem, mais tenho que vender. Basicamente é dizer, quanto maior for a minha percentagem de lucro nas vendas, mais rapidamente eu equilibro as contas, como é lógico. Quanto menor for a percentagem, a margem, mais preciso de vender. Portanto, quanto é que eu tenho de custos fixos? 10, 220. Qual é a percentagem? 0,468. Vou colocar aqui mais umas casas decimais. 46798.
798. 6, 7, 9, 8. E aqui as contas saiam mais certinhas para eu poder comparar com a outra metodologia. 10, 220 a dividir ponto 4, 6, 7, 9, 8. Eu precisaria de vender 21.839, arredondando, por mês. Quanto é que eu estou a vender atualmente? Atualmente estamos a vender 17.800. Ou seja, preciso de aumentar as vendas. 17.800, preciso de aumentar as vendas 22,7%. 22,7%. Se eu aumentar as vendas 22,7%, equilibro as contas do restaurante. Não é fácil, claro, 22% ainda é significativo. Portanto, ponto de equilíbrio, primeira metodologia, primeiro método. Okay. O segundo é o clássico, quando as unidades são as mesmas, porque se as unidades forem diferentes, temos que usar sempre este método. Está bem? Se as unidades forem iguais, então eu posso trabalhar com médias. Vamos lá ver. Nós já sabemos. Segundo método. O segundo método, já sabemos. Precisamos de saber o valor de custos fixos, e isso nós sabemos que é 10.220. Precisamos de saber o preço médio. Não é fácil. Nós sabemos que vendemos 17.800 e vendemos 1.200 dólares. Então, o preço médio são euros. 17.800 a dividir por 1.200 doses, 14,83. 14,83. Uns a 16, outros a 21, outros a 9, ok? O custo variável médio, sempre ponderado, ok? Porque ao fazer a conta desta forma, vem uma média ponderada. Então, vamos lá olhar para os custos. Estão a ver aqui? Qual é o custo? 9.470. 9.470 a dividir por 1.200 doses vai dar no custo variável médio 9.470 a dividir por 1.200, 7,89. Então, uma coisa menos a outra, margem de contribuição média. Qual é a margem de contribuição média? É o preço médio menos o custo variável médio, ou seja, 14,83 menos 7,89, que é igual a 14,83 menos 7,89, 6,94. Então, qual é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio em quantidades, antes era em vendas, isto aqui era em vendas, aqui é em quantidades. São os 10.220 a dividir pelos 6,94. 10.220 a dividir 6,94, 1.473 doses. 1.473 doses. Quantas é que vendemos atualmente? 1.200. Para passar para 1.200
473, vamos lá então ver qual é o aumento, terá que ser 22,7 ou muito próximo. Só os arredondamentos é que estão aqui as tais diferenças, dividido por 1200, 22,75, ok? 22,75%. Bate certo. Portanto, seja por uma metodologia, seja por outra, a resposta é a mesma. Ok? Aqui também conseguimos saber as vendas necessárias, porque se nós precisamos de vender 1473 doses e se o preço médio é 14,83, nós vamos precisar de vender 1473 vezes 14,83, 21,844, lá próximo. 21.844. Aqui tínhamos encontrado um valor de 21.839. A diferença são os arredondamentos aqui das contas, as casas decimais. Seguir a trabalhar o caso na perspectiva de curto prazo. Este já está resolvido. Em vendas, calculamos, usando a percentagem da margem de contribuição. Aqui foi a percentagem. Quando é número de refeições, são os valores médios. Nós temos que ter sempre a mesma unidade. Okay? Portanto, aqui exige unidades iguais. Aqui podemos ter mixes diferentes. Faria alterações nos preços? Pronto, podemos fazer isto para todos os produtos. E é muito simples. O que nós temos apenas de comparar é quanto é que eu venderia se aumentasse os preços, quanto é que eu venderia se baixasse os preços. E depois qual seria a margem de contribuição numa situação dessas e comparar qual é o melhor cenário em termos de margem de contribuição. Vamos lá ver isto. Por exemplo, podemos fazer para todos. Por exemplo, vou colocar o lombo, neste caso, bacalhau e o prato do dia. Então é assim. Isto é muito... Eles dizem que o enunciado diz preço 10%, quantidades 20%. Okay? Temos que ter isto em conta. Preço. Variações de preço de 10% levam a variações de quantidade de 20%. Então vamos ver na situação atual. Atualmente, nós vendemos 200 unidades de lombo, 200, e dá uma contribuição de 10,20, que é igual, já tínhamos visto, 2.040. O bacalhau, atualmente, 400, liberta 9,80, ou seja, 3.920. O prato do dia, 500, 2,70, liberta qualquer coisa como 1.350. Agora vamos ver, se subirmos o preço, se subirmos o preço 10%, a quantidade baixa 20%. Vamos lá fazer esta conta. A quantidade passa 200 menos 20%, passa para 160. 160 vezes, qual é a contribuição? O preço, nós sabemos que o preço do lombo é 16, vou colocar aqui, que é 16, 21 e 9.
Então, se eu vou subir o preço, vou subir 10%. É 16 mais 10%, isto fica 17,60. E o custo continua igual, o custo variável. Qual é o custo variável? Nós sabemos que é 5,80. Vamos lá ver qual é a nova contribuição se eu subisse o preço. 160 vezes 17,60 menos 5,80. 1888. Olha, ficamos pior. 1888. No caso do bacalhau, 400 menos 20%, 80. Desculpa. 400 menos 20%, 320. 320. Vezes quanto? Vamos subir o preço. Só 10%. 21 mais 10%, 23,10. 23,10. Menos custo variável do bacalhau, nós sabemos que é 11,20. Então vamos lá ver. 320 vezes 23,1 menos 11,2, 3.808. Também ficamos piores. Baixa a contribuição. Prato do dia. Tínhamos 500, menos 20%, já sabemos que é 400, menos 20%, passa a 400, vezes, qual é a nova contribuição? Preço de venda, 9 passa a 9,90, mais 10%, 9,9, menos, custo variável do prato do dia, 6,30. 400 vezes 9,9 menos 6,3, 1.440. Olha, este aqui parece ser mais interessante que o de cima. Portanto, aqui, sim, muito bem, fazemos o aumento de preço, parece ser uma boa solução. Aqui não vale a pena, reduzimos a margem de contribuição. Aqui não vale a pena, reduzimos a margem de contribuição. E se baixássemos o preço? Se baixarmos o preço. Então, se nós baixarmos o preço, vamos ter mais 20% na quantidade. 200 mais 20%, 240. E agora qual é a contribuição? É 16 menos 10%, 14,40. Menos 5,80. Então vamos lá ver. 240 vezes 14,4 menos 5,8. 2064. Parece mais interessante. 2064. Mais interessante do que o preço atual. Portanto, dá a ideia que, no caso do lombo, poderia valer a pena reduzir o preço. No caso do bacalhau, se reduzíssemos o preço, iríamos ter mais 20%. 480. 400 mais 20%, 480. Sempre bom fazer as contas, às vezes não funciona de cabeça. Então, vamos lá agora. No caso do preço, se nós baixássemos o preço 10%, 21 menos 10%, 18,90. 18,90 menos 11,20. O custo variável não se altera. Vamos lá fazer a conta. 480 vezes 18,9 menos 11,2, com margem de contribuição de 7,70. Isto dá 3,696. É pior. 3,696. Não vale a pena.
Portanto, é melhor deixar o preço como está. É o que maximiza a margem de contribuição. Bem, vamos fazer novamente a conta, mas certamente que está certo. 18.9 menos 11.2. 3.696, está certo. Se baixássemos o preço ao prato do dia, 9 menos 10%, 8,1. Portanto, seria, e as doses iriam aumentar 20%. Portanto, ficaríamos com, neste caso, 600 doses. 600 vezes 8,1 menos 6,30, que é o custo variável. 600 vezes 8,1 menos 6,3, 1080. 1080 é pior que as outras soluções. Portanto, o que é que nós iríamos fazer? No caso do lombo, baixar o preço. Ok? No caso do bacalhau, não fazemos nada. É o outro lado. É o melhor. É a melhor solução. Esta aqui é que dá mais contribuição. Todas elas dá mais. Esta é a que dá mais. E finalmente, no prato do dia, parece que é subir o preço. Portanto, no lombo vale a pena baixar o preço. No bacalhau, manter igual. No prato do dia, subir o preço. Portanto, basta-nos comparar a margem de contribuição nos vários cenários. Porquê? Porque os custos fixos estão fixos, não se alteram. Não é? O que é que se altera? A procura, o volume. Está bem? E isso nós tivemos em conta. Atualmente são 200, se subirmos o preço, a quantidade baixa, se baixarmos o preço, a quantidade aumenta 20%. No bacalhau, a quantidade atualmente é 400, se subirmos o preço, baixa, se baixarmos o preço, aumenta. No caso do prato do dia, esta é a quantidade atual, se subirmos o preço, a quantidade baixa 100, se baixarmos o preço, a quantidade sobe 100. Mas não nos interessa vender mais doses, porque a contribuição iria baixar. O que nos interessa é subir o preço e vender menos. A contribuição é superior. Ok? Vamos lá ver se falta alguma coisa. Creio que está tudo. Faria alterações nos preços? Sim. Em 2 pratos. Portanto, a resposta é sim. E faríamos alteração em que pratos? Olha, no lombo, baixamos o preço. Neste caso, 10%. E no prato do dia, subimos o preço 10%. Nós não fizemos as contas para a salada, mas também seria possível fazer, seguindo a mesma lógica. De qualquer maneira, isto não resolvia o problema do restaurante, porque aqui íamos buscar 24, aqui iríamos 50, 90, mais 90. Mesmo que acabássemos com aqueles custos discricionários, 645, isto ainda está muito longe dos 1890 que nós temos de prejuízo. Então, temos de tomar outras medidas. Estas de otimização de curto prazo diminui o resultado negativo, mas não nos ajuda ainda a solucionar o problema. Esse é lucrativo, não é? Porque aqui o objetivo também, obviamente, é ser lucrativo. Aliás, eles aqui falam
Pode ser interessante, se quiserem pensar nisso. Uma outra aplicação interessante. Estão a ver, eles querem ganhar 2.480. Eles precisariam de 12.700 por mês. Vamos ver quanto é que nós precisávamos de vender para chegar a este ponto de lucro. É uma análise extra que ainda não tínhamos feito. Olha, é 12.700 a dividir por esta margem de contribuição de 46,8. Dividir por 468. Vamos ver. Estamos a responder à pergunta quanto precisaríamos de vender, de aumentar as vendas, para que esta empresa fosse lucrativa. Não é para o ponto de equilíbrio, é para ser lucrativa. Porque para o ponto de equilíbrio, nós já sabemos, já tínhamos feito as contas, e já tínhamos chegado à conclusão que precisávamos de aumentar 22,7%. 22,7% para encontrar o ponto de equilíbrio. Agora nós estamos a falar do ponto de equilíbrio. Portanto, ponto de equilíbrio, 22,7%. Aumento de vendas. Agora é para sermos lucrativos. Para sermos lucrativos não basta ir buscar 10.220. Contribuição. Temos que ir buscar 12.700. Se cada euro contribui com 46 cêntimos, 0,8, quanto é que precisamos de vender? 12.700 a dividir por 468, precisamos de vender 27.137. Ou seja, quanto é que precisamos de aumentar as vendas? Isto a dividir pelas vendas atuais, temos ali 17.800, passar de 17.800 para 27.137, precisamos de aumentar as vendas 52, temos que aumentar as vendas em 52,45%. Teria que ser uma grande revolução neste restaurante, como devem imaginar. Portanto, para equilibrar as contas, precisamos de vender mais 22,7%, para não darmos prejuízo. Para ganharmos dinheiro, os tais 2.480, que é o lucro objetivo, precisaríamos de vender mais 52,45%, 52,5%. Temos que fazer aqui outras medidas. Iremos vir na segunda parte. Mas, perspectiva de longo prazo, o que é que podemos fazer para tornar este restaurante mais rentável, não mexendo só nos preços, procurando ver outros modelos de negócio, outras organizações do restaurante, de forma a otimizar as operações, otimizar os custos, maximizar a faturação e, obviamente, o lucro no longo prazo. Obrigado pela vossa atenção.